Semana passada nós conversamos sobre como viver uma vida vitoriosa. Como que eu e você podemos viver uma vida vitoriosa aqui nesses dias, vivendo aqui nessa terra. E o primeiro ponto daquela mensagem foi conhecendo a palavra. Eu e você precisamos conhecer a palavra para começarmos a viver uma vida vitoriosa. E o nosso texto base foi de Tiago 3,2, quero ler novamente com vocês, que diz o seguinte: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E esse texto é a base para o nosso ponto 2 de hoje. Semana passada foi conhecendo a palavra e hoje é crendo na palavra. Somente conhecer a palavra não nos faz viver uma vida vitoriosa. Conhecer é o primeiro passo. O segundo passo, eu preciso crer que ela é verdade. Crer que a palavra de Deus é suficiente. Crer que a palavra de Deus é poderosa. Crer que ela é real. Semana passada, o Rômulo trouxe uma mensagem no domingo, e ele disse assim, ele leu um texto, e o texto falava que nós somos herdeiros de Deus. E ficou em silêncio. Aí ele trouxe um exemplo. Se eu falasse que eu tenho um cheque de R$1 milhão, pessoal, eu tenho um cheque, esse cheque que é seu, você sairia correndo do lugar para vir pegar o cheque. Por quê? Porque você dá valor para aquele cheque. Você consegue enxergar aquele cheque. Você acredita que aquilo ali é verdade. E o texto, a palavra de Deus, diz que eu e você somos herdeiros de Deus. Um pegou, 2 pegaram, amém. A palavra de Deus diz que eu e você somos herdeiros de Deus. Você pode dizer um amém lambando, isso é para mim, aleluia, eu recebo, é nosso. Você é herdeiro de Deus. A palavra de Deus nos garante isso. E nós precisamos crer que ela é verdade. Se eu e você somente conhecermos o versículo que eu sou herdeiro de Deus, conheço ele, mas eu não creio, a minha vida não vai ser vida de herdeiro. Eu não vou reinar em vida. Eu não vou viver o melhor de Deus nessa terra. Não sei se você já passou por isso, mas muitas das vezes, eu já passei por isso algumas vezes. Olhava assim a pessoa, o cara aceitou Jesus ontem. Hoje, o sonho dele ontem, o cara está vivendo hoje. Cara, a porta de emprego abriu para mim. Uau! Aí dá 2 semanas, queria o carro, conseguiu o carro. Estou com um carro novo ali em casa. Estava solteiro, estou noivo aqui agora. Aleluia! Alguns já com as 2 mãos lambando, sou eu. Tem pessoas que desfrutam das coisas, parece que muito rápido. Parece que a pessoa nem terminou de orar, já está vivendo aquilo. Por que isso? Porque ele consegue crer na palavra de Deus. Ele lê o versículo, ele conhece a palavra e diz, isso é meu. Isso é verdade. Isso é para mim. O que significa crer na Bíblia? Um dos significados ali é fé com a ideia predominante de confiança. O caráter de alguém em que se pode confiar. O caráter de alguém que se pode confiar. Sabe o relacionamento que você está buscando? Eu quero namorar com uma pessoa que eu posso confiar. Viu, nós tínhamos marcado 6 horas, cadê você? Furou o pneu do carro. Aonde? Então, estava andando numa terra aqui de algodão e furou o pneu. Será que furou mesmo? Ele está me enganando. Será que aconteceu? Ele está mentindo para mim. Sabe o relacionamento que você fica... Nossa, será que é verdade? Será que essa história é real mesmo? Uma história meio estranha? Meio sem pé, sem cabeça? Você está questionando o caráter da outra pessoa. Você não consegue crer que aquilo que ela está dizendo é verdade. E crer na palavra de Deus é não questionar o caráter de Deus. Eu posso confiar no caráter de Deus. Existe uma diferença de acreditar e crer. Não são iguais.
Eu acredito na palavra de Deus. Tem um monte de gente, até o diabo acredita. Às vezes vai conversar com alguém, a pessoa fala, não, eu acredito em Deus, esse Deus aí, eu acredito nesse Deus, eu acredito. O Jesus lá, né, o Jesus da série lá, assim, eu acredito nele, eu acredito. Existe uma diferença de acreditar e crer. Acreditar, quando você acredita em algo, isso está baseado na tua experiência. Você já passou por aquilo, alguém já passou por aquilo, essa pessoa traz uma informação para você, e algo não aconteceu, mas você acredita que vai acontecer por causa de uma experiência que você teve, ou a experiência que alguém teve e te trouxe de informação. Acreditar tem a ver com a sua experiência, com os 5 sentidos. Estão dizendo que esse ano vai ser um ano... eu acredito, já é verdade, vai ser. Hoje eu dei um exemplo com um rapaz. Nós estávamos num velório, e a gente estava conversando com um jovem. E eu fiz um exemplo assim para ele, ali tem um carro, um Renault Clio, está vendo, tem uma van estacionada, e atrás da van tem uma BMW. Eu tenho certeza que na sua cabeça está passando que o dono da BMW tem mais dinheiro, tem mais sucesso do que o dono do Renault Clio. Aí deu uma risadinha assim. Por quê? Porque as experiências que eu e você temos nos faz acreditar que isso é verdade. Que o estilo de vida de alguém diz que essa pessoa é mais importante, mais merecedor do que eu. Porque as informações que as nossas experiências nos dão, nos fazem acreditar que isso é verdade. E aí eu me bloqueio de me relacionar com alguém, por quê? Porque eu olho para ele, eu acredito que ele é assim. Por quê? Experiência. Agora, crer não é isso. Enquanto a experiência tem a ver, enquanto acreditar tem a ver com a experiência, crer tem a ver com a revelação da palavra de Deus. Eu não somente acredito que a palavra de Deus é real, eu creio que ela é real. Ela é revelada ao meu coração. O Espírito Santo revela ao meu coração de que ela é verdade. O caminho para crer é ter fé em Cristo Jesus. Olha o que diz em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. Que mensagem? A palavra de Deus. Eu quero ter fé, eu quero crer que a palavra é verdade? Quero, eu preciso ouvir essa palavra. Eu preciso conhecer essa palavra. A partir do momento que eu conheço, que eu ouço ela, aí sim a fé tem um caminho para trilhar. Se eu não ouço a palavra, se eu não me relaciono com a palavra, a fé não tem como agir. O primeiro passo, então, é conhecer a palavra. Segundo, precisamos crer em Cristo Jesus. A fé do cristão não é para obter coisas. Eu e você não temos fé para ter o carro. Nós já somos herdeiros. A nossa fé é para crer que a obra de Cristo Jesus está completa. A nossa fé é somente para crer que a obra de Jesus foi perfeita. Se eu creio que a obra de Cristo Jesus foi perfeita, carro, casa, namorada, trabalho, seja o que for, consequentemente, isso é natural na minha vida. Eu não preciso correr atrás dessas coisas. Mas muitas das vezes, por fato de eu não ter fé, por fato de eu não crer na palavra de Deus, aquilo que já é meu, eu não acesso. E eu fico correndo atrás dessas coisas. Mas aquilo já é meu, eu já sou herdeiro. Mas pelo fato de eu não crer, eu não consigo acessar. Eu preciso crer que ela é verdade. A Bíblia vai nos ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz em Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu preciso de fé, por quê? Porque se eu tenho fé, eu estou dizendo, Deus, eu creio que você é amor, eu creio que você enviou seu Filho Jesus, eu creio que Jesus veio a esse mundo, viveu, morreu, pagou pelos meus pecados, ressuscitou ao terceiro dia, foi ao assunto aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo, hoje eu tenho a sua vida, a vida zoe em mim, e hoje eu posso desfrutar, eu sou recompensado pelo Senhor. E aí Deus olha para mim e você e diz, uau, como eu te amo, você pegou. Pegou essa chave? Ele recompensa. Ele recompensa por quê? Porque Ele se alegra quando nós cremos em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você não precisamos mais pedir nada para Deus. Já é nosso, nós já somos herdeiros. Nós só precisamos de uma coisa, crer que aquilo que Ele disse é verdade. Quando eu creio, Ele está dizendo, ei, pode entrar, pode acessar. O pastor Pio tem um exemplo que ele dá e toda vez que eu ouço, aquilo mexe comigo, aquilo me faz refletir muito. Ele fala assim, que vai chegar um dia, nós estaremos no céu. Deus vai olhar para mim e você vai dizer, pode entrar, vem participar dessa festa. E você vai estar andando por algumas ruas e você vai ver uma seção chamada galpão, depósito. E vai estar lá o seu nome, Gabriel, Lucas. Eu vou olhar, Lucas, e será que eu entro, não entro? E vai ter um anjo ali. Aí eu vou olhar e vou ver um monte de coisa. Tesouros, bens, riquezas, dons, talentos, um monte de coisa. E eu, o que é isso aqui? O anjo vai dizer, isso é seu. Meu? Todo esse tesouro, todo esse ouro, essa prata, tudo isso é meu? Isso? Eu posso usar isso aqui? Eu disse, não. Isso aqui é para você usar enquanto você estava na terra. Aqui, isso aqui não tem valor algum, isso aqui não precisa disso. Isso era recursos para você usar na terra. E quando eu ouço isso, uau, Deus, não permita que eu não use, que eu não utilize esses recursos. Ele já nos deu, somos herdeiros. Só precisamos crer que isso é verdade. A Bíblia vai nos ensinar também que fomos salvos pela graça. Efésios 2,8 diz, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Olha, a fé está em tudo na vida do cristão. Se você tira a fé, acabou o cristão. Eu e você fomos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. A Bíblia também vai nos ensinar que nós vamos entender como o universo foi criado. Sabe a pergunta, de onde eu vim? Quem eu sou? O que estou fazendo aqui? A Bíblia nos responde isso. Olha o que diz em Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Primeiro ponto, semana passada, conhecendo a palavra. Ou seja, pela palavra o universo foi formado. Como? Pela fé nós entendemos isso. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Isso daqui, ó, a cadeira que você está sentado, não foi feito daquilo que você consegue enxergar. Foi o invisível quem fez. Só que nós ainda, talvez, tenhamos um pouco de limitação de enxergar isso, de crer que isso é verdade. Como assim o invisível criou o visível? Que conversa é essa? Como? Mas se a palavra de Deus está dizendo, eu creio. Como assim? Colocou um cajado, o mar se abriu? Não, isso é maluquice. Não, eu creio. Jogou no mar, a baleia engoliu? Não, da onde? Não, eu creio. Você pode falar todas as histórias da Bíblia, eu creio, é verdade. Eu não vou questionar o caráter de Deus. Ou seja, não vale a pena você colocar o caráter de Deus à prova. Toda vez que eu e você colocamos o caráter de Deus à prova, eu estou dizendo, Deus, eu não vejo bem assim. Eu acho que só a sua palavra não é o suficiente. Eu preciso fazer algo mais aqui para que algo aconteça. E a gente começa a colocar a nossa experiência no mesmo nível, no mesmo padrão da palavra de Deus. E isso nos impede, nos limita de vivermos uma vida vitoriosa. Nós não somente fomos salvos, nós não somente conseguimos entender a criação do universo,
mas nós também fomos justificados pela fé. Olha o que diz em Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé. Olha a fé novamente. Como que eu e você fomos justificados? Mediante a fé. Em quem? Em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Como que eu e você cremos nisso? Pela fé. Não, aqui estão dizendo porque eu fiz isso lá atrás, sabe? Eu me envolvi com o negócio, fiz isso, então agora eu sou impuro. Agora eu mereço essa condenação, eu mereço passar por esse tipo de coisa. Ei, não é pela prática da lei, não é pela prática de suas boas obras que você é justificado. É justificado pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não creia, não acredite que esses pensamentos, essas palavras malditas do inferno são verdade sobre a sua vida. Não receba isso no seu coração. Eles estão dizendo que eu sou isso mesmo. É verdade, eu acho que eu sou mesmo. Não, você não é. Eu mereço passar por isso. Eu não vou dar certo com ninguém, porque olha, toda vez que eu vou me conhecer alguém, algo dá errado. Não dá errado. Não acredite nisso. Creia na palavra de Deus. Creia que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Sabe, creia nisso, que você é assim como uma árvore plantada. Creia assim que você dá fruto. Creia assim que as suas folhas não murcham. Creia que você é uma bênção. Receba isso no seu coração. E todo pensamento contrário a isso, sabe aquele lixo que você pisa e levanta a tampa? Pisa naquilo e joga no lixo. Não permita que pensamentos, que palavras malditas tomem o lugar da palavra de Deus no seu coração. Creia que ela é verdade, receba ela no seu coração. É pela fé em Cristo Jesus que eu e você vivemos uma vida vitoriosa. Crendo que a sua palavra é verdade. Em Mateus 8,13, tem um versículo de uma conversa de Jesus com o centurião. E no fim desse diálogo, Jesus fala assim: então Jesus disse ao centurião: vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Vá. Assim como você creu, assim vai ser. Aleluia. Você imagina você saindo de uma comunhão, de um relacionamento com Deus, e Deus falando: vá. Do jeito que você orou, vai ser. Só que muitas vezes a gente lê o texto e pergunta: será que isso é para mim ou foi só para o centurião? Não, é para nós. É para nós essa palavra, é para mim e você. Vá. Assim como você creu, assim acontecerá. A substância da fé, que o Carvalho nos ensina, é a palavra de Deus. A palavra de Deus age ainda hoje. Essa mesma palavra de vá, assim como você creu, assim vai ser, ela age ainda hoje em minha vida e em sua vida. Nós só precisamos crer que ela é verdade. Nós só precisamos deixar de lado toda mentira e continuar crendo que ela é verdade. Ninguém me tira essa verdade. Você pode falar o que você quiser, não negocio princípios e valores espirituais. Sabe, qualquer coisa que chegue até você, você vai ouvir isso, não tem a ver com a palavra? Não, sai fora. Aí, talvez vão te chamar de: isso é muito chato. É só uma brincadeira. Nós já aprendemos aqui, né? Não existe, é só uma brincadeira. Ou é vida, ou é morte. Eu não vou negociar os princípios e valores espirituais. Em Gálatas 3, 7, 9 diz o seguinte: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, eu e você somos considerados gentios, pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé.
Eu e você somos gentios. E o texto está dizendo que todas as nações são abençoadas por causa de Abraão. O texto está dizendo que eu e você somos abençoados por sermos herdeiros de Abraão. O texto, a palavra de Deus está dizendo isso, ou seja, você não é fracassado, você não é vamos por aqui como é que é, você é o caos da sociedade, é por pessoas igual a você que o mundo está assim, é por gente que pensa igual a você que o mundo está assim. Não, você não é isso. Você é herdeiro de Abraão. Você é abençoado. Olha o que diz em Romanos 4,13. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Não foi mediante as boas obras, a prática da lei que eles receberam a promessa. Que promessa é essa? De que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Abraão é considerado o herdeiro do mundo. E eu e você somos abençoados, herdeiros de Abraão. Qual é a promessa? Herdeiros do mundo. Nós temos aprendido aqui aos domingos. O pastor Pio tem ministrado muito isso. E eu e você somos herdeiros de Abraão. As bênçãos que estavam sobre Abraão, a promessa que estava sobre ele, é minha e sua. Que promessa é essa? Herdeiro do mundo. O mundo é seu. O que você faz prospera. Onde você pisa. Eu e você precisamos fazer isso. Você precisa chegar nos lugares, o que você quer fazer, aquilo que você quer construir, aquilo que você quer usufruir, chegar nos lugares, pisar. Deus, a sua palavra diz que o mundo é meu por herança. Eu creio nessa palavra, eu recebo ela na minha vida, eu declaro, assim é, aonde eu pisar é meu por herança. Satanás, saia da minha vida, saia do meu relacionamento, saia do meu casamento, saia do meu noivado, saia do meu trabalho, saia da minha vida. Você não tem autoridade legal para atrapalhar. Esse é você. Você não é pouca coisa. O diabo tem pesadelo com você. Ele não consegue dormir. Se ele descobrir que você sabe essas verdades, ele não consegue dormir. Você é herdeiro, creia nisso. A palavra de Deus garante isso. Eu e você temos a tendência de buscar aquilo que já é nosso, aquilo que já possuímos. Eu e você muitas das vezes não desfrutamos porque achamos que não temos. Mas nós já temos, nós já somos herdeiros, a palavra de Deus garante, creia nela. Em Marcos 9, 23, vem um texto, é um dos textos rema da minha vida, que diz, se podes, disse Jesus. Imagina isso, você chega para Jesus e pergunta, Jesus, se você pode fazer, faça. E Jesus responde, se podes? Você está perguntando para mim se eu posso? Viu? Deixa eu só relembrar. Eu estava no princípio. Sabe a criação, aquilo que você está vendo? Ei, eu estava lá. Você está perguntando se pode, se eu posso? Disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Tudo, meu irmão. Tudo, não é uma parte, não é tudo. A questão é no que eu e você cremos. Voltamos ao início, nós não cremos para obter coisas. A nossa fé é para crer em Cristo Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio em Cristo Jesus, aleluia. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Não ando por vista, o justo não vive por vista, ele vive por fé. A palavra de Deus nos ensina isso. O que você quer fazer é possível. Olha o que diz em Romanos 4,18, e quero convidar você a se levantar e ler esse texto em posição de soldado, em posição triunfante, em posição de quem está recebendo esse texto. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. A Bíblia é contra toda esperança, ele não tinha nenhuma esperança, mas em esperança em Cristo Jesus ele creu. Tornando-se assim
pai de muitas nações. Você conhece a história. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou. Semana passada nós terminamos um texto lendo sobre Tomé. Por que duvidas? Pare de duvidar, Abraão. Mesmo assim, mesmo as circunstâncias parecendo totalmente não favoráveis, já velho, a mulher estéril, nada era favorável. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido, se convença de uma vez por todas, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência a isso, lhe foi creditado como justiça. Amém. Eu e você precisamos apenas uma coisa: nos convencer. Nos convencer de que a palavra de Deus é verdade. Nos convencer de que ela é a totalidade na minha e na sua vida. Não existe brecha para negociar os princípios e valores. Consequentemente, eu e você poderemos desfrutar de uma vida vitoriosa. Viver em fé é o segredo de uma vida vitoriosa. Continuem abençoados.